Pessoal, tô aqui de novo. Vamos fazer mais um live reactions. Meus comentários aí sobre esse curso do OpenSAP que tá acontecendo sobre escrevendo códigos testáveis em ABAP, ok? Então vamos lá. Então eu vou começar a unidade 3 da semana 1, ok? Vamos lá. Então, olha só que interessante. Deixa eu colocar aqui o play. Certo? Olá. Então, a gente vai começar aqui a semana 3. Interessante aqui que hoje vai ser acho que uma sessão bem técnica. Você precisa imaginar a minha cara quando eles começaram a usar o exemplo de algoritmos romanos. Foi o mesmo exemplo que eu usei na minha série de TDD. Um dos primeiros exemplos, quando eu explico TDD e testes unitários, eu utilizo um conversor de algoritmos romanos. O que foi interessante, que foi legal porque eu fiz esse exemplo e eu corrigi, eu fiz de uma maneira. E os caras aqui fizeram de uma maneira totalmente diferente. Eles testaram de uma maneira bem diferente do que eu fiz. Foi bem legal. Vou colocar isso daqui aqui. Tá, ele vai fazer o conversor. Ali estão as regras. Tá? Legal, então ele vai retornar lá -1 para uma entrada inválida ou você entra com o algoritmo romano e ele dá a resposta final para você. Bom, como você pode ver, ele vai fazer até mais ou menos o minuto 7, ele vai falar só sobre a ferramenta. Então vamos dar um pulo, vamos direto para o que interessa. Beleza, então dê um pulo aí. Estamos aí, mas está mais ou menos aí pelo minuto 8. Até aqui ele explicou, gastou todo esse tempo aí explicando o Eclipse em si. Tá? Então agora aqui ele vai explicar realmente a escrita do código dele, né? Dos testes. Vamos lá. Então olha só que legal, você seleciona aqui a abinha aqui embaixo, o Test Cases, tá? E aí ele vai começar a escrever os testes. Aqui cabe um comentário nesse código de cores deles aqui. Cara, que inferno que é enxergar isso daqui. Eu gosto mais do fundo preto, fica com um destaque maior. E ainda ele usa essas cores aqui, toda carnavalesca aqui, então fica mais difícil de enxergar. Mas tudo bem. Então aqui ele vai começar a escrever aqui o código dele aqui, Roman to Arabic. Tá. Vamos ver quem mais que ele vai fazer aqui. You will automatically go when you start debugging. And here, I now click on it, and here you can have a completely different layout of your views, which is more Deixa eu ver aqui. your way of debugging. And the duration, we expect. Acho que a gente pode colocar aqui. Vou aumentar um pouquinho a velocidade aqui, porque essa parte de código aqui é mais pentelha. Então vou colocar aqui a velocidade dele aqui uma vez e meia. Vai ajudar a gente. Então, o que ele vai fazer? Ele está escrevendo aqui os códigos, tá? Dos testes. Então, olha lá que interessante. Ele começa lá, então, ele dá um nome a classe for testing, ou seja, essa classe ela não vai ser nunca instanciada por ninguém que não seja o próprio sistema. Tá? Então, lá ele tem a parte de definition, implementation. Então, olha só que interessante. Vamos lá. Então, ele vai escrever com o private section. O que ele vai colocar no private aqui? Vamos ver. Deixa eu ver, lembrar. Ele colocaria aqui o setup, né? Mas ele vai começar a escrever os testes. Fica vendo o que ele vai fazer. Depois ele vai criar o setup. Ele vai primeiro criar os testes e colocar teste
coisas repetidas que ele poderia colocar no setup. Uhum. As you can see, the implementation part is missing, and that's the reason why it's underlined with red. And now, remember, control 1 or command 1. Esse daqui é legal. São coisas bobas que o Eclipse faz e realmente são coisas muito legais. Quando você começa a se acostumar com esse tipo de coisa que ele acabou de fazer, como por exemplo, criar a implementação do método, você acaba ficando bem mal acostumado. Em resumo, é bem difícil voltar para esse 80 depois que você começa a trabalhar com o Eclipse. Uhum. Tá bom, ele tem aqui, ele está criando esse CUT, é bem interessante esse que ele coloca, é o Code Under Testing, tá? Isso daí é uma maneira de identificar que isso daí que você está rodando não efetivamente faz parte da aplicação ou vai gerar alguma coisa para o usuário ou para o negócio. É uma maneira de falar, olha, esse daqui é o meu código que eu estou testando. Isso é legal, porque imagina que você, para fazer o teste, sei lá, você precisa usar uma outra classe, você precisa de uma outra função, mas você não está testando outra função, você está testando essa daqui, então você chama CUT, Code Under Testing. E é uma maneira bem fácil de você visualizar, quando você estiver inspecionando o seu código, é uma maneira bem rápida e fácil de você visualizar qual é o código que você está testando. Uhum. Olha lá, vai usar agora série ABAP Unity, a search. É aquela nossa clássica classe de fazer a search. Então, é essa classe que vai mandar, vamos dizer assim, as informações para o runtime. Quando você estiver usando o seu programa, quando ele estiver rodando o programa, ele vai pegar essa classe, ele vai chegar nesse método dessa classe, e aí ele vai testar o valor esperado com o valor calculado, daquele que é do teste, o resultado do teste que você está fazendo, e aí ele vai mandar para o runtime. E o runtime vai pegar isso daí e vai contabilizar no seu relatório de testes que ele mostra no final. Então, olha lá. Essa divisão que ele faz aqui é bem legal. O given, when and then. É uma maneira bem interessante. Eu não abordei isso daqui nos meus vídeos, até porque eu não sabia. Foi uma coisa que eu aprendi nesse treinamento. Então, ele fala assim, qual é o dado, né, given, and when, aí é quando ele vai fazer o cálculo, então quando o Roman numeral é igual a i, e aí o que ele então precisa fazer? Ele pega o resultado e faz a comparação. Olha lá, ele vai agora fazer mais um teste. Então ele testou, por exemplo, lembra, ele está aplicando aqui o Baby Steps. Ele está fazendo né, depois ele vai fazer um outro, e aí ele vai evoluindo os testes conforme ele vai adicionando novos testes. Então ele começou com um teste bem simples, então ele testa o 1, depois ele vai agora testar o 2, né, lá, 2 in 2, ou seja, ele vai mandar o II e ele espera que retorne 2. Olha lá. Olha lá. Agora ele está explicando justamente o cut. Olha lá, ele repete esse cut 2 vezes, né? Ele está criando o objeto da classe na qual ele está testando. Então, o que ele está fazendo, olha lá, ele vai... Olha só que legal, ele fez aqui uma maneira de você alterar a variável, o nome da variável em todos os lugares. Tá? Isso daí é trabalho do Eclipse. Olha lá, lembra que eu falei? Agora ele vai lá criar o setup. Olha que bacana que ele vai fazer agora. Então, ele criou a implementação do setup. E aí ele dá o comando no Eclipse e ele cria a definição para você lá em cima.
né? Então lá ele pegou, moveu, aí agora ele só deleta. Ou seja, o setup, ele colocou o given. Ou seja, cada vez que ele executar um teste, vai passar pelo setup. Ou seja, o given é igual para todos os testes. Então, agora ele vai rodar. Ele ativou. Agora vamos lá, Ctrl Shift F10, F10. Olha lá, tudo green, ou seja, está tudo verde. Então, e agora vai fazer mais um teste no 3. Então ele vai colocar triplo I e ele espera 3. Isso, vamos ver aqui. Ah. Quick Fix, sim. Olha lá, ele usa mais uma vez a ferramenta para gerar para ele. Ativou. Olha lá, executou o teste. Olha lá, agora tem um erro, porque ele colocou ali 2, ele esperava 3. Tá? Lá está mostrando justamente no relatório do ABAP Unit, onde ele mostra que ele espera 2 e ele espera 3, na verdade ele espera 2 e o atual era 3. Então, agora o que ele faz? Ele tem que ir lá corrigir o código. 3, agora o teste vai passar. Tá. Isso daqui foi porque ele estava explicando. Ele tem um exercício nessa unidade 3, que ele faz esse exercício, porque a unidade 4 é o exercício efetivamente, na qual você vai escrever os testes automatizados para esse código que eles fizeram aqui. Tá? É bem legal porque ele, vamos dizer assim, ele não fez TDD. É um curso sobre códigos testáveis. Então aqui o que você está fazendo? Ele está escrevendo código, ele está escrevendo teste para alguma coisa que ele já desenvolveu. Eu discuti um pouco isso daqui na minha outra temporada, que é escrever códigos automatizados para códigos legados. Tá? Isso daí é meio que, isso vai depender de cada caso, porque nesse caso aqui o código é bem simples, então é fácil escrever código legado. Agora fica bem difícil quando você tem um código muito grande, bem mal estruturado, e aí para você fazer teste unitário para código legado fica difícil pra caramba. Tá? Mas aqui vale o exercício, eu aconselho você tentar lá, você para agora o vídeo, vá lá e tenta fazer esse exercício se você estiver acompanhando o treinamento. Lembrando que esses meus vídeos aqui, esses live reactions, não substituem os vídeos, tá? Então, aconselho você lá, ouve em velocidade 1, dá para entender porque não é inglês nativo, então você consegue, vamos dizer assim, com uma certa tranquilidade acompanhar. Então, vá lá, pode fazer os exercícios e depois compara aqui com o resultado. Então esse foi mais um live reaction ou reações ao vivo aí ao treinamento de escrevendo códigos testáveis em ABAP. Espero você no meu próximo vídeo. Um abraço e até lá.